Isso. Bom, boa tarde, José Clécio, boa tarde para todo mundo. Com muita alegria que nós iniciamos agora a oficina, com prazer, né, da presença do professor José Clécio. E antes da gente começar, eu vou apresentar um pouquinho sobre o nosso convidado, né? O José Clécio é mestre em História Ibérica pela Universidade Federal de Alfenas, é graduado em Letras pela Unis de Minas Gerais, é professor de Linguagens e Códigos com ênfase em Literatura Brasileira desde 2009, pós-graduado em Gestão e Formação Pedagógica pela Universidade do Sul de Minas, né, a Unis, graduado em Farmácia pela Unifal também, foi professor na área de Química, com ênfase em Química Orgânica, no curso CRA, pré-vestibular, desde 1998 até 2008. Então, Josi, muito obrigada por aceitar o nosso convite, muito obrigada a todos que estão participando, e a palavra é sua. Eu que agradeço. Muito obrigado, viu, Bruno? Vamos lá. Muito obrigado a todos que estão presentes. Agradeço pelo convite, poder falar aqui da pesquisa que norteou a minha dissertação, trabalharmos sobre a análise de personagens relacionando as faces, interfaces, tanto deles quanto de dois campos epistemológicos, como são a literatura e a história, né? Estou aí nesse terreno de fronteira entre as duas, né? É um embate, mas as duas caminham bem de mãos dadas. Agradeço. A hora que você estava falando aí, eu fiquei pensando aqui nos personagens que eu já vivenciei nesse emaranhado do que é a minha vida, né? Veja bem, a hora que você falou de química orgânica, eu até arrepiei, porque eu gostava tanto do negócio, me respeito profundamente. Mas hoje estou com uma paixão tão imensa pela investigação literária que o passado ficou para trás. Obrigado, viu? Estendo aqui os agradecimentos também à Júlia, né, que fez o convite aqui, e agradeço ao Unifal pelo programa de pós-graduação em História Ibérica, professores fenomenais que me deram oportunidade de estar ampliando as dimensões da área de linguagens e estabelecer as conexões que hoje eu estabeleço, não só na Unifal, mas conexões com outras universidades. A Unifal, o que eu observo é a maturidade que ela encontrou e está atualmente em relação a esses cursos de pós-graduação. É algo assim, é uma gratidão eterna, viu? A essa turma aí, a essa galera da pós-graduação em História Ibérica, especialmente a professora Kátia, né, que foi minha orientadora, e ela artisticamente, eternamente, a minha orientadora. Obrigado. Bom, posso começar então, Bruno? Bom, gente, eu sou professor, né, de literatura brasileira e ingressei no programa de História Ibérica como aluno especial. Rapidinho, só contar uma coisa para dar sentido à pesquisa e à oficina. Me inscrevi numa disciplina com a professora Cátia Oliveira, disciplina sobre o herói medieval, trajetória. Me encantei com o tema e elaborei, no final do curso, com ela, um pequeno projeto, um pré-projeto, só que não falando do herói, falando do que nós convencionamos chamar de anti-herói, ou também o pícaro, né? O pícaro, o malandro, coisas que determinamos depois. E foi a partir daí que, então, eu ingressei no programa, já com essa intenção, com esse pré-projeto de observar como que o bufão, o trapaceiro, né? Como que essas dimensões de personagem são formadas no seio da sociedade. A grande questão sempre foi o que leva
a formação dessas personagens? Será que é puramente a ficção? Ou o autor, como um homem, um ser histórico, um ser que faz história, que vivencia fatos e épocas? Ou o autor também é influenciado historicamente e esses personagens carregam traços da tão fragmentada e complexa realidade? Bom, assim comecei. Vou apresentar para vocês aqui um pouco dessa trajetória e os frutos que nós colhemos com essa pesquisa, as conclusões. E depois, é claro, estender aí como isso está caminhando hoje, como isso abriu pontos de pesquisa e de conexão com outras universidades, com outros pesquisadores. Tudo bem? Pode ser? A qualquer momento, vocês me interrompam. Eu vou compartilhar uma tela, pode ser que eu não os veja, não sei, tá? Mas fiquem à vontade, tanto pelo chat. Bruno, eu peço também sua ajuda, viu? Notar alguma coisa, alguma conexão, por favor, me fale. Tá joia? Certinho. Ok, vamos lá. Olha, bom, vamos apresentar aqui, né, a configuração do que foi esse trabalho. Intitulamos a oficina de Lassarilho e João Grilo, Faces e Interfaces, tá? Gente, nós temos aqui diante dois personagens muito distantes no tempo, mas ligados por algum processo de permanência cultural. Bom, nós temos aqui Lassarilho, representando aí século XVI, personagem de uma obra publicada em 1555, pelo menos a edição que eu usei como fonte foi essa. E temos de outro lado João Grilo, que é uma espécie de personagem que ganhou dimensões por volta de 1955, 56, quando a peça Alta Compadecida foi encenada no Recife pela primeira vez. Principalmente nos anos 2000, quando ele foi para o cinema. Então, o que poderemos tirar? O que dois personagens como este podem ter de faces, coisas semelhantes, e interfaces, coisas diferentes, entre eles e as relações que estabelecem com a sociedade em que vivem? Seriam eles os palhaços, os espertalhões, que porventura tiram ou não as máscaras da sociedade? Eles nos levam a pensar o seguinte: as máscaras estão realmente nesses personagens? Ou esses personagens funcionam, né, como Bakhtin nos promove, eles atuam como aqueles que retiram a máscara do tecido social? É isso que vamos observar agora. O título da dissertação que eu guio aqui, oficina, é este: Lassarilho de Tormes, elementos históricos e reverberações na formação do personagem João Grilo, de Ariano Suassuna. Ah, até chegar num negócio desse, é suor, muito suor, né? Mas nós tínhamos que ligar, pelo próprio programa de História Ibérica, essa relação. O que a literatura pode atuar como documentação histórica? E será mesmo que pode? Encontraremos, digamos, métodos para ampararmos essas comparações de modo acadêmico, né? A grande dificuldade é essa, tornar a ideia acadêmica. Então vamos lá, vamos ver o que nós fizemos aí. Antes de começar, eu queria justificar um trecho que eu citei no comecinho da dissertação. Aqui eu trouxe o poema todo. É um poema de Bertolt Brecht, né, que inclusive eu estou estudando agora para ampliar aí meu conhecimento de teatro em relação ao seu assunto. É um poema intitulado de Perguntas de um Operário que Lê. Eu os convido, então, a ouvir. Quem construiu Tebas, a de 7 portas? Nos livros ficam os nomes dos reis.
os reis arrastam blocos de pedra? Babilônia, muitas vezes destruída, quem a reconstruiu tantas vezes? Em que casas de lima áurea e radiosa moravam os obreiros? Para onde foram na noite em que ficou pronta a muralha da China? Os pedreiros? A grande Roma está cheia de arcos de triunfo. Quem os erigiu? Sobre quem triunfaram os Césares? Bizâncio, multicelebrada, tinha apenas palácios de seus habitantes. Mesmo a legendária Atlantis, na noite em que o mar a sorveu. Os que se afogavam gritavam por seus escravos. O jovem Alexandre conquistou a Índia. Ele sozinho? César bateu os gauleses. Não levava pelo menos um cozinheiro consigo? Filipe da Espanha chorou quando sua armada foi a pique. Ninguém mais teria chorado. Frederico II venceu a Guerra dos 7 Anos. Quem venceu junto? Por todo canto, uma vitória. Quem cozinhou o banquete da vitória? Cada 10 anos, um grande homem. Quem pagou as despesas? Histórias demais, perguntas de menos. Certo, certo, certo. Está aqui o trechinho que eu tirei. Na verdade, aqui eu peguei uma citação do historiador Carlo Ginzburg. Ele justamente faz uma intertextualidade com esse poema que eu li para vocês. Ele diz assim: no passado, podiam-se acusar os historiadores de querer conhecer somente as gestas dos reis. Hoje, é claro, não é mais assim. Cada vez mais se interessam pelo que seus predecessores haviam ocultado, deixado de lado ou simplesmente ignorado. Quem construiu Tebas das Sete Portas? Aí a intertextualidade. Perguntava o leitor operário de Brecht. As fontes não nos contam nada daqueles pedreiros anônimos, mas a pergunta conserva todo o seu peso. Deixa eu finalizar aqui, voltar aqui, só para vê-los, bater um papo. Bom, esse poema apresenta bem e justifica até a oficina e também o nosso objeto de trabalho. Mostrar que a história é hegemônica, é construída muitas vezes sobre a hegemonia do poder. Mas existe aí uma espécie de micro-história, uma espécie de outras faces que não estão evidentes, mas podem se tornar evidentes a seu tempo. Né? A seu tempo tornam-se evidentes. Livros, conforme o que citamos aqui, conforme são as nossas fontes, podem constituir, inclusive, ferramentas que auxiliam nessa descoberta. Quem construiu Tebas das Sete Portas? Né? Quem são os pedreiros anônimos? Não tem nenhuma função. Então, Laçarilho e João Grilo seriam, digamos, esses pedreiros anônimos, através dos quais exercemos aí a atividade de revelar, ou pelo menos auxiliar, seria muita pretensão, mas pelo menos auxiliar na história, a auxiliar no que sabemos, na compreensão da realidade. Tudo bem? Certinho? Bom, eu vou mostrar para vocês agora alguns pontos centrais apenas, e nós elucidamos aí a própria dissertação. Nós estruturamos e como chegamos às conclusões. Vejamos. Com licença, vamos lá. Está aqui, isso. Bom, primeira coisa, nós estamos transitando num terreno de fronteira. Nossa linha de pesquisa exige que sejamos seres dessa fronteira, que transitam entre o conhecimento literário e o conhecimento histórico. Isso nos faz lembrar o seguinte, que o autor, ele é um homem de seu tempo, né? Ele vive um tempo histórico e pode criar o que chamamos de um ambiente ficcional. No ambiente ficcional entram os personagens, mas os personagens podem revelar muito do que vamos frequentemente repetir aqui, a complexa realidade.
Olha, você manipular a obra do Cazuza aqui, o Laçarilho de Tormes, essa é a edição. O Laçarilho de Tormes, no prólogo, eu não falei o autor, gente, porque é uma obra anônima do século XVI. Esse, o prólogo dessa obra traz algo interessante, corrobora com esse nosso pensamento inicial e introdutório. Diz assim, ó, eu tenho por bem que coisas tão assinaladas e porventura nunca ouvidas nem vistas cheguem ao conhecimento de muitos e não se enterrem na sepultura do esquecimento. Pois pode ser que alguém que as leia, nelas encontre algo que lhe agrade. E aqueles que não se aprofundarem muito, os deleite. É ou não é uma provocação? É no começo da obra, nós somos provocados a continuar o nosso trabalho. Olha, se eu não me aprofundar muito, provavelmente eu vou ler isso daqui como forma de deleite, engraçado, jocoso, cômico. Agora, o que é esse aprofundar? Em que época foi escrita? Século XVI. O que foi o século XVI na Espanha? O que é a sociedade espanhola nessa época? Começa aí um caminho interessante de aprofundamento na história. E esse caminho acabou nos seduzindo, como disse aqui, pois pode ser que alguém que as leia, nela encontre algo que lhe agrade. E não é verdade que nós encontramos de verdade. Bom, para traçar esse caminho e demonstrar que a literatura pode ser, ou melhor, corroborar com o que alguns pesquisadores já nos mostram. Nós temos o amparo, por exemplo, de alguns historiadores que procuram reescrever as formas de relatar a história. Aqui, por exemplo, eu tenho uma obra que eu encontrei, obviamente, por conta do curso, conheci por conta dos professores de história e outros demais professores de outras áreas, como de letras, que fazem parte do programa de pós-graduação em História Ibérica. Esse livro aqui, Sidney Chaub, Leonardo Afonso Pereira, A História Contada. Você vai ver aqui que o historiador utiliza obras, por exemplo, de Machado de Assis, José de Alencar, para justificar fatos históricos ocorridos no Brasil. Quer dizer, então, que aqueles personagens permitem um pano de fundo, assim, podemos dizer, do que está acontecendo na sociedade naquele período. Aqui eu tenho uma outra indicação, também conhecido por meio deles, de Paul Wayne, Como se escreve a história e Foucault revoluciona a história. Então, existe sim, livros de historiadores, né, e também de autores de literatura. Eu citei, inclusive, legitimando, nós podemos ir adiante nessa comparação dos personagens. Aqui está, por exemplo, o que eu intitulei de capítulo 2. Para considerar o que é o século XVI, nós investigamos a Espanha dos Austrias ao Nordeste brasileiro. Parece loucura. Olha, um trabalho, pelo menos para mim, um trabalho hercúleo. Por quê? Eu tenho que estudar o processo espanhol, desde o processo da Reconquista, para entender como que está a Espanha no século XVI. Para isso, dividimos aqui, ó, 2.1, da Reconquista à Casa dos Áustrios, a ordem social e a economia. Gente, para essa sessão aqui, o 2.1.2, eu encontrei uma relíquia da literatura espanhola, né? Um autor chamado Vicente Vives. É claro, eu conheci por meio de outras leituras, lendo indicações da professora Kátia, como o Gonzales, Mário Miguel Gonzales. Ele nos oferece outros tantos textos sobre a trajetória da Espanha. Então, aqui, esse Vicente Vives, eu tive que adquirir as obras dele e eu fui achar onde? Achei sebo, né? Não achei assim para vender em lojas, não. São obras mais antigas, uma obra de 1975, relatando ali diários e alguns traços da economia espanhola da época. Isso foi muito legal, porque nós conseguimos ver uma Espanha
está num tempo de glória, assim, digamos, um tempo de metais que estão sendo explorados das Américas e entrando no poderio espanhol, um tempo em que a Espanha está hegemônica no mundo, sob esse ponto de vista monárquico. A Casa dos Alces, os reis católicos, né? Carlos I, Carlos V, está ali sendo dono do que Carlos Fuentes nos chama de metade do mundo. Então, como que pode, num cenário tão rico, né, a gente imaginar que exista mendicância, imaginar que exista um laçarilho, alguém que está ali fadado à própria sorte, alguém cujo o pai, em função da sua origem, né, ser um mouro, ser ali excluído, em função da mãe, ali ter que exercer atividades para sustentá-lo e entregá-lo ali a alguns amos, para que ele possa aprender a valer-se por si mesmo, como ela mesmo diz, aprenda a valer-se por si mesmo, Lázaro. Então, de amo a amo, ele vai descortinando algumas misérias de um extrato de classe que não tem acesso a essa hegemonia, a esse, a esse ambiente espanhol que nos é revelado. Então, esse capítulo é muito importante porque ele é histórico. E esse ponto histórico ele nos dá assim, uma clareza, uma sabedoria em relação ao personagem, que você começa a olhar para o Lazarilho, e em cada gesto que nos é oferecido nesse romance picaresco, né, nós acabamos relacionando a esse contexto histórico espanhol. Por exemplo, a elevação, perdão, a alta infiltração de metais na Espanha causou também uma elevação dos preços. Nós temos uma inflação que muitas vezes não é relatada. Nós temos, na Espanha também, uma concentração territorial, virando assim um latifúndio. Né? Nós temos aí a classe nobre, o clero, sendo detentor aí de 95% dos bens imóveis. Nós temos uma classe, por exemplo, do campo, que está passando dificuldade financeira, ou pelo menos dificuldade de sustentabilidade. Isso começa a ser relatado, e a obra interessante do Vicente Biblos, que ele mostra tabelas com o que nós hoje chamamos de commodities, né? com toda a mercadoria espanhola. Isso enriquece, nós tivemos até que podar um pouco, porque é muita informação do ponto de vista econômico. Bom, esse mesmo caminho nós fizemos num processo para entender como é que o João Grilo surge aqui no Brasil. Nossa, o que é isso? O Nordeste, viramos o Nordeste meados do século XX. Aí nós traçamos o mesmo parâmetro. Vamos analisar o processo de desenvolvimento econômico. Desde que saibamos que o Nordeste é o berço aí do acolhimento, digamos, eu nem sei se posso falar essa palavra, mas o berço aí do achamento, né, do Brasil. O que veio? O que veio nessas naus? O que foi trazido para cá? Quais foram, por exemplo, a cultura, os rastros da cultura europeia que foram capazes de misturar aos da cultura daqui, né? Como que isso foi sendo incorporado? O processo escravocrata é estudado também mediante alguns historiadores brasileiros. Então, nós pegamos o Gilberto Freire, você também ampara com outros historiadores. Até fiz uma listinha aqui, porque pode ser de interesse se alguém vai com essa linha, né? Temos alguns historiadores brasileiros que também nos sustentam metodologicamente a buscar essas informações do Brasil colonial, né? E chegamos a uma conclusão de que esses autores nos indicam que o Brasil também está inserido no processo de concentração de terra, latifúndio. E o latifúndio nordestino nos chamou atenção, porque o mesmo latifúndio acontece na Espanha. Aqui, por exemplo, a produção de açúcar, né, que vai sendo hegemônica no século XVII,
século XVIII, né, século XVIII, onde está transformando a mineração, vai deixando aí um rastro latifúndio. E a própria estrutura feudal europeia, que está sendo dominada, que lá já está vivendo uma espécie de renascimento, né? Lá já estou inserido em um outro contexto, tá? Uma diferença, só que ainda reverbera esses ares medievais aqui no Nordeste. Tá? Um senhor feudal, né, é convertido aqui num senhor de engenho, toda aquela estrutura patriarcal é para cá transformada. Será que essas condições não permitem que esta realidade vai sendo consolidada e o imaginário coletivo, o imaginário, e dentro deles o do autor, promova a construção de um personagem que carregue esse lastro histórico, né? Essa trajetória histórica. E aí que nós relacionamos aqui a Espanha e o Brasil como coincidências, equivalências e residualidades. Já explicamos essas residualidades, né? Bom, aqui eu vou me ater aqui no que muita coisa, às vezes eu falo, que já era para seguir aqui, eu antecipo, vocês me perdoem, mas nós sabemos que, quando eu falo em realidade, essa citação aqui me chama muita atenção. Por favor, em função de sua capacidade de fazer escolhas, o homem pode criar identidades que compõem a sua história e a história da sociedade. Essas identidades são influenciadas pelos referenciais adotados como padrão de análise de uma determinada realidade. Tais formas padronizadas de compreensão do mundo formam o imaginário coletivo de um povo. Diante do pressuposto que a realidade pessoal ou social é sempre fragmentada, esse é o ponto forte aqui, diante do pressuposto que a realidade pessoal ou social é sempre fragmentada, percebemos sua complexidade e reconhecemos nossa incapacidade de conhecê-la por completo. E buscamos o quê? Formas documentais para ampliar esse procedimento, né? É aí que nós entramos digamos, na busca do personagem, que é o nosso segundo passo aqui. Tá? Personagem é uma palavra que nós trabalhamos constantemente na nossa área, né? E que utilizamos agora como uma fonte de documentação e de investigação, um pressuposto para a investigação histórica. Imagina que eu estou falando aqui do Laçarilho de Tormes, eu preciso comentar. O Laçarilho é um romance picaresco. O Alta Compadecida, do qual sai naturalmente o João Grilo, é um teatro. Então, quando um romance ou uma peça teatral contam algum evento que supostamente aconteceu em algum lugar, em um tempo específico, eles estão falando do homem. O personagem, seja pela narração ou pela ação, ele é a concretização de um ser fictício, que sugere certo tipo de realidade. Bom, sou eu que estou falando, não. Esse é um conceito que o Cândido, nós tomamos aí, emprestado do Antônio Cândido, para compreender esse personagem. O que é o personagem? É um ser fictício que sugere certo tipo de realidade. É justamente por essa consideração que nós reconhecemos que o pícaro, Lázaro de Tormes, assim como o que nós chamamos de neopícaro, João Grilo, permitem a análise da realidade a partir da perspectiva da marginalidade social inserida nos respectivos momentos históricos e culturais. O pícaro existiu lá no século XVI. João Grilo não é um pícaro, mas é um pícaro, como diz o Alfredo Bose, cada um tem o seu modo de apresentar o pícaro. É uma evolução desse pícaro. Seria um neopícaro. Por isso, a picaresca seria um gênero capaz de atuar como um registro histórico, uma documentação. Certo? Bom, eu citei aí o romance, o teatro, e me sinto aqui obrigado, né, a falar um pouquinho disso aqui rapidamente. Semelhança entre romance e peça teatral. Posso fazer isso? Bom, vamos pensar em semelhança. Todos narram uma história, né?
Todos eles contam um fato ocorrido em algum lugar, num determinado tempo, envolvendo um número de pessoas. Isso é fato? Beleza. Agora, e quanto às diferenças? Vamos pensar. O romance, no caso Lastarilho de Tormes, no romance o personagem é um elemento entre vários outros, ainda que ele seja o principal. Já no teatro, vejamos, os personagens constituem praticamente a totalidade da obra. Afinal, nada existe a não ser por meio delas. Tá? Nada existe a não ser por meio delas. Então, nós temos, na verdade, que no romance nós temos um narrador. No teatro, esse narrador é dispensável, podendo aparecer, obviamente, dependendo da categoria teatral. O coro pode fazer, às vezes, o narrador. Na própria obra do Auto da Compadecida, nós discutimos muito a figura do palhaço que aparece na obra. Como hoje eu enxergo como um elemento épico presente ali na obra, né? Então, o palhaço funciona como uma espécie de intermediário narrativo, substituindo os coros antigos das tragédias. Então, existem aí essas aproximações e diferenças entre os gêneros. Bom, a proposta, então, são as faces e as interfaces. Falamos em faces, né? Esses dois personagens, mesmo de gêneros diferentes, nós sabemos que o personagem, vejamos, é um dos elementos centrais do romance. Acabamos de falar isso. Trata-se da concretização de um ser fictício que procura comunicar uma verdade existencial, a qual interpretamos por meio da verossimilhança. Se algo está bem próximo de acontecer na vida real, digamos que a verossimilhança ali está elevada. Se aquela situação tem pouca probabilidade de acontecer de modo real, tem uma baixa verossimilhança. Partindo do princípio de que o conhecimento do outro é sempre uma construção fragmentária, assentimos que os personagens são construídos por meio de técnicas de caracterização capazes de nos fornecer um conhecimento mais complexo e coerente do que o conhecimento decepcionante e fragmentado que temos dos seres. É uma das funções precípicas da ficção. Isso aqui é muito, muito enriquecedor. O olho brilha, né? A gente vê um negócio desse. Poxa, o personagem nos fornece um conhecimento mais completo da realidade, mais completo do que o conhecimento decepcionante, fragmentado que temos dos seres. Olha só. E vejamos aqui, ainda sobre essa visão das faces, vamos pensar que esse conceito do Cândido vai de encontro com o conceito do Rosenfeld. Inclusive, na verdade, eu estava lendo, contrastando os dois, eu observei alguns pontos de contato e de dissonância. Aqui é um ponto de contato entre o Rosenfeld e o Cândido. A nossa visão da realidade em geral, e em particular dos seres humanos individuais, é extremamente fragmentária e limitada. Pela estrutura da narrativa ou da construção ali do roteiro teatral, o personagem ele é mais coerente. Pelo menos a academia está nos dizendo isso. O personagem é mais coerente para que conheçamos, né, a própria complexidade da vida. Portanto, precisamente, ainda com o Rosenfeld, pela limitação das orações, as personagens têm maior coerência do que as pessoas reais. Forte isso, né? Mesmo quando incoerentes, mostram pelo menos nisso coerência. Maior exemplaridade, maior significação e, paradoxalmente, também maior riqueza. Antes de tudo, porém, a ficção é o único lugar, em termos epistemológicos, em que os seres humanos se tornam transparentes à nossa visão, por se tratar de seres puramente intencionais, sem referência a seres autônomos, seres totalmente projetados por orações. Olha só. Pode, então, nos auxiliar aí no entendimento histórico, clarear um pouco, ou ainda, vamos trocar aqui, pode não somente esclarecer, mas dar voz àqueles pedreiros anônimos que nós citamos no poema, dar voz à subalternidade, dar voz à marginalidade. Ô, gente,
no Alto da Compadecida, quem fala é o João Grilo. No Laçarilho de Tormes, quem fala é o Laçarilho. Quem toma conta das ações é o Laçarilho. E aí nós observamos o quanto a literatura dá voz, quanto a picaresca, a neopicaresca, permite dar voz ao que nós chamamos de subalterno. Ele passa a falar, ele passa a ter voz. A organização das faces, nós dignificamos o que é picaresca, explicamos a origem da picaresca com o seu germe ali. O Laçarilho de Tormes faz parte desse germe da picaresca, junto com outras obras também que rememoram esse início da picaresca no século XVI e XVII. E ali, da Espanha, isso é passado para a França, tá? Para Portugal, Alemanha, Inglaterra, México e, por que não, Brasil? Inclusive, aqui no Brasil, alguns relatos, alguns estudos, dos quais também o Antônio Cândido está é atribuído, por exemplo, ao Leonardinho, da obra Memórias do Sargento de Milícias, Manuel Antônio de Almeida, o primeiro malandro da literatura brasileira. E após essa atribuição, segue-se ali uma genealogia do que é chamado malandragem. Vai passar ali por outros personagens, dentre eles Macunaíma, por exemplo. Existe, então, uma genealogia da malandragem na literatura brasileira, segundo Antônio Cândido. Só que o próprio Ariano Suassuna, em declarações diretas, afirma a ligação que ele tem com os clássicos ibéricos. Ele, em 1975, por aí, desenvolve o movimento armorial, capaz, intencionalmente, para eleger a literatura erudita também a partir da literatura popular. Promover uma simbiose, tornar o popular erudito, trazer o erudito para o popular. Eu entendo isso, pelo menos, como um direito à literatura. Eu entendo isso como uma espécie de simbiose, né? De junção, um trabalho, um movimento que oportuniza, a partir do folclore, né? E, por exemplo, existem peças do Suassuna, gente, no qual ele divide ali em 3 atos a peça. Ele coloca o personagem, primeira peça como sendo uma espécie de um mamulengos, né? E à medida eles vão ganhando movimento com o passar dos atos. O Suassuna, ele coloca na voz de seus personagens grandes obras da literatura mundial. Ele coloca ali Camões, Mayakovsky, Joyce, no meio do seu teatro. O que é isso? A não oportunizar essa troca de conhecimento. Então, nesse trecho de face, nós fizemos uma trajetória da picaresca e como ela se converteu em neopicaresca. Ela chegou no Brasil, né? Como que a cultura ibérica misturou-se à cultura nordestina, hibridou essa cultura, ganhou o seu tom aqui das Américas, o seu tom aqui brasileiro, digamos, e cristalizou-se, de certa forma, no povo. Por essa cristalização, ela ganha novos tons, é óbvio. Então, nós temos uma evolução da picaresca. Nós chamamos aqui de neopicaresca. Ok, né? Vamos deixar aqui. O Lázaro, eu já contei para vocês aqui um pouco, é justamente narrado em primeira pessoa, ele que narra suas aventuras, né? Contando, estabelecendo uma interlocução com um denominado Vossa Mercê, né? E ali nós, leitores, passamos a ser o que chamamos de testemunhas, né? Desse percurso. E essa testemunha, nós exercemos o julgamento. O laçarilho é a representação da miséria de um extrato social que precisa preocupar-se com a sobrevivência, não encontrando espaço para elaborar uma ascensão do tecido social. Deixa eu fechar aqui um pouquinho, voltar aqui no chat. Ok. Tudo certo. Deixa eu ver se tem alguma coisa no chat aqui. Qualquer coisa, só falar, gente. Estamos caminhando já para as interfaces. Ok? Certinho. Vamos lá, então, mostrar um pouco aí do
do João, né? Do João Grilo. Rapidinho, projetando para vocês aqui novamente. Está aqui. Deixa eu ver. Isso. Compartilhar. Agora sim. Isso. Opa. Pronto, estamos encerrando aqui. É o que interessa. Vamos para o objeto. Gente, aqui está o João Grilo, né? Você já conhece, eu apresentei, ele é o protagonista aí da obra Alta Compadecida, né? Vamos adiante. No começo da obra tem algo interessante. O palhaço que eu mencionei faz as funções aí de um narrador, né, digamos. Ele diz assim, ó, o julgamento de alguns canalhas, entre os quais um sacristão, um padre e um bispo, para o exercício da moralidade. E não é que a figura do padre, a figura do arcebispo, também aparecem lá no La Salle, né, para o nosso julgamento. Ok. O próprio Suassuna, no começo da obra, diz assim, ao escrever esta peça onde combate o mundanismo, está vendo que existe uma função de combate, digamos, uma função social, praga de sua igreja, o autor quis ser representado por um palhaço, para indicar que sabe mais do que ninguém que sua alma é um velho catre cheio de insensatez e de solécia. Ele não tinha o direito de tocar nesse tema, mas ousou fazê-lo, baseado no espírito popular de sua gente. Porque acredita que esse povo sofre e tem direito a certas intimidades. O sofrimento do povo é revelado ali. Tanto é, nós temos uma cena muito bonita na peça Auto Compadecida, quando a própria Compadecida justifica para o Manuel o porquê ela quer dar uma chance a João Grilo. Ela começa a revelar: João Grilo foi pobre como nós. João Grilo passou pela fome, né? Passou pelas intempéries. O que ele fez, as traquinagens, como assim é descrito, o que ele fez é uma forma de sobrevivência. Aí nós entramos no neopícaro e como um resguardo da figura, da malandragem que Antônio Cândido traça para o Brasil, para para o personagem Leonardinho. João Grilo é também uma herança dessa malandragem. Aquele que, por exemplo, não resta mais nada a não ser a malandragem como sobrevivência. Então, ele é o típico herança malandra, porque ele é um ser de fronteira. Há uma autora, foi-me indicado pela professora Silene na qualificação, e até hoje eu trago comigo essa autora, que é a Cláudia Matos. Ela estava aqui, está aqui, isso, Cláudia Matos, um livro interessante, ó, Samba e Malandragem no Tempo de Getúlio. Acertei no milhar, está aqui. Ela deixa claro que o malandro é um ser de fronteira. Ele não é bom nem ruim, ele faz o necessário para a sobrevivência. É o que acontece aí, digamos, com as devidas proporções aos nossos personagens. E quais as interfaces? Bom, como diz o Boss, já citei, cada contexto terá seu modo de apresentar o pícaro, ou também amparado. Para falar das interfaces, nós apresentamos cada um dos nossos, digamos, pícaro e o neopícaro, e trabalhamos aí com as reminiscências, que está presente na obra de Suassuna, que faz lembrar tão intensamente as peripécias do Laçarilho de Tormes. Né? Lembrando que estamos diante de culturas extremamente diferentes, tempos diferentes. Como achar uma metodologia para isso? Aí foi que nós achamos. Um professor lá da Universidade Federal do Ceará, o professor Roberto Pontes, mantém uma metodologia no âmbito acadêmico chamada Teoria das Residualidades. E foi nela que nós amparamos aí para poder dignificar, né, a nossa pesquisa. Para isso, adotamos a teoria das residualidades. Do que se trata? Um método investigativo, sistematizado pelo professor Roberto Pontes, baseado na percepção de correspondências literárias e culturais de obras antigas, por exemplo, do Medielo, nas expressões literárias e culturais da contemporaneidade. O professor Pontes observa que a transmissão de padrões culturais acontece por meio do contato entre os povos. Aonde? No processo civilizatório. Fato que corrobora com o nosso processo de hibridação cultural.
dessa forma, o que nós chamamos de residualidade seria caracterizada pelo que remanesce de uma época para outra, não se restringindo ao fator tempo. Fala sério, foi ou não foi um presente termos essa teoria da residualidade aqui conosco? Foi ou não foi? Mas casou certinho com a nossa proposta. Tanto que foi a metodologia utilizada para legitimar de forma acadêmica essa comparação, certo? Certinho. Então tá aí. Temos então a picaresca clássica, século XVI. Pelo meio dos fenômenos das residualidades, podemos chegar numa espécie de discurso ou uma teoria para explicar o modo de entender da formação do neopícaro aqui em nossas terras, né? Olha, aí então uma representação, né, Matheus Nachtergaele, e aqui uma das edições do Laçarilho de Tormes. Vamos deixar aqui claro que, sob a perspectiva do texto literário como registro privilegiado do contexto histórico, isso é bonito, né? Adotamos a teoria das residualidades, desenvolvida por Roberto Pontes, julgamos que essa teoria proporciona uma dupla abordagem histórica e literária, uma vez que permite o uso de elementos, compreende aspectos históricos, sociais e antropológicos de um agrupamento social, de modo que o texto literário possa ser encarado como documentação. Eu queria mostrar para vocês aqui, por exemplo, as interfaces. Quando eu analiso João Grilo e o Laçarilho, vamos colocar aqui numa tabela. Lázaro de Tormes possui uma realidade marginalizada? Sim. João Grilo também. Pertencimento a uma classe social menos favorecida? Lázaro, sim. João Grilo também. A origem é humilde? Sim. João Grilo também. Isso. Vida errante, cheia de desconfiança e trapaça? Os dois possuem. Olha só. Velhaco, articulador, vingativo, realista, trapaceiro, chantagista, irônico, sutil, corajoso. O que é isso? Os dois são. Condição servil? Sim. Fome. A fome é algo que guia os dois. A fome guia muitas ações do Laçarilho, né, com seus anos. A fome também é motivo de ira do João Grilo, que aquele padeiro e a mulher do padeiro foram me alimentar com o quê? Estava eu 3 dias na cama. Para João Grilo, nada, mas para os animaizinhos dela, tinha até bife na manteiga. Necessidade como mestre, os dois. Canais de denúncia das mazelas sociais, os dois. Quando analisamos junto com o viés histórico, elegemos aí esta possibilidade. Aproximação à realidade, ao cotidiano das pessoas, foi entre os dois. Pícaro é o Lázaro de Tormes. Neopícaro, João Grilo. Anti-herói, os dois podem ser classificados. Percebam que aí nós temos uma interface interessante. E eu gostaria agora, estava vendo aqui a sequência, porque o programa de pós-graduação em História Ibérica, da Unifal, ele solicita ser mestrado profissional que façamos um projeto, um objeto de aprendizagem que possa ser utilizado, por exemplo, na educação básica e que inclua como parte do nosso tema de estudo. E foi isso que eu fiz. Fazemos um levantamento por meio também das disciplinas, dos professores, dos processos de educação e de aprendizagem, e tecemos, com base também no que a universidade nos fornece, é claro, uma ferramenta de trabalho que eu vou mostrar para vocês, caminhando aí para o nosso encerramento, certo? As nossas conclusões. Eu deixei aberto aqui, ó, para achá-lo, está aqui. Está aqui onde está vocês aqui. Aqui, ó. Isso. Essa tela aqui. No meu caso, eu construí uma proposta, né, interativa que passou a ser, que pode potencialmente ser usada como
parte dos itinerários formativos determinados aí pelo BNCC, no ensino médio de 2018. Essa dica de utilizar a construção do objeto como itinerário formativo partiu desde da banca de qualificação. Banca de qualificação que ofereceu essa oportunidade. É que nós construímos uma ferramenta chamada eShirt, né, uma ferramenta de construção de páginas de internet, uma espécie de roteiro. Pode guiar tanto o professor quanto o aluno e intertextualizar disciplinas do espanhol, tá, e de língua portuguesa. Então, nós temos aqui os elementos históricos na obra envolvendo o João Grilo Lassarilho. Nós podemos aqui, por exemplo, ter ferramentas que demonstram quanto a história, a literatura, a documentação devem ser discutidas. Aqui eu trouxe uma imagem, está no livro do Paul Ricoeur, né? A História, a Memória e o Esquecimento. Aqui nós podemos aumentar a imagem, tá? Nós podemos diluí-la, tanto faz, né? Podemos também aqui buscar algum ponto, contato. Aqui eu tenho a imagem da história, né? E está com um tinteiro aqui, né? Um livro, um tinteiro. Está com um livro. E Cronos tenta arrancar uma página deste livro. Com a outra mão, a personificação histórica aqui evita que Cronos arranque esta página, demonstrando o que chamamos aí de manutenção do conhecimento, né? A própria obra do Lassarilho de Tormes, vou mostrar para vocês, aqui é um artigo mais destinado ao professor, e ela é interativa, para você ver. Por exemplo, após ler aquele artigo e as explicações iniciais a respeito da imagem, você pode interagir. Os alunos podem também interagir, né? Isso aqui é um joguinho da forca, você coloca ali as letras, né? E vamos ver aqui, ó. Opa, o que é isso aqui? Vou colocar N, tá, S. Se tiver a letra, bem, se não tiver, ele vai me enforcando, sabe? Colocar o que não tem aqui, colocar o que tem, tá, documento. Opa, não fui enforcado, né? E assim você tem como exercer. Esse daqui é um ponto interessante, porque, como falaremos para um nível médio, existem alguns vídeos que possam explicar aqui essa cultura europeia. E olha que legal isso aqui. O próprio Lassarilho de Tormes, esta obra, é chamada de Lassarilho Emparedado, né, que conta a história de como ele foi encontrado, né, escondido numa parede ali na região de Barcarota, e acredita, é claro, provavelmente uma família judeu, sei lá, alguém que para esconder esse conhecimento, por algum motivo de perseguição, né, tenha escondido ali dentro de uma parede. E assim foi encontrado, né? Após encontrar algum documento desse, é capaz de dar outra dimensão da realidade daquele tempo, né? Está aqui um documento, né? Jornal demonstrando aí, encontram emparedados na casa em Barcarota 10 livros de há 450 anos. Muito legal isso aqui. Podemos contar a história criando, de acordo com o que explicamos também, uma espécie de quiz, né? Aqui, para que o aluno também possa participar nesse trecho. Aqui também completando a própria história do Lassarilho emparedado. E aqui a parte histórica, gente. Eu chego lá nos autos, eu sei de Carlos I, então eu posso explicar aqui o Carlos I, quem foi, pausadamente, posso explicar de onde vieram os Áustrias, né? E, é claro, um trabalho interdisciplinar, vou precisar aí do espanhol, da história, né? E, além do mais, posso ainda abusar, né? Colocar aqui um pouco para entender quem foi Carlos I, quem foi Filipe, porque na hora que a gente vai ler o ponto de vista histórico, aparecem muito esses nomes. Por exemplo, eu nunca tinha estudado esse viés histórico, então tive que me prender a esses pontos, e quanto mais esquemas, melhor, né, para fixarmos aí esse, digamos, esse contexto histórico, né?
Está aqui Carlos I e seus descendentes, né? Filipe II, para que possamos entender aí os reis católicos. Aqui, quem que é Carlos I, quem que é Filipe II, o gesto mais interativo. De novo, propondo aí um quiz a respeito do assunto dado. Isso aqui tudo é para ser trabalhado ao longo de meses, tá? Com um planejamento de itinerário formativo ao longo de meses, ao longo de anos. Uma carga horária considerável. Da mesma forma, explicamos, dando subsídio tanto ao professor quanto ao aluno, sobre as desigualdades regionais no Nordeste, essa formação econômica, oferecendo autores. Aqui, eu coloquei um filminho aqui sobre o Alta Compadecida, né? Para introduzindo aí também um pouco da obra do Neo Pícaro. O programa te permite, é apenas o trailer, né? Original da obra aqui dos anos 2000, 2005 aí. A mesma coisa eu fiz para explicar um pouco do autor, aqui do Ariano Suassuna, né? Falecido em 2014. Né? E no finalzinho tem aqui também um jogo da memória, né? Você tem ali tudo relacionado, a capa do Auto da Compadecida, aqui o Ariano, aqui o Imperador Carlos I, Auto da Compadecida, opa, Auto da Compadecida está aqui, fechou, né? Você vê aqui, Cronos e a História, que é aquela imagem que a gente colocou no primeiro, opa, esse é o Rei Carlos. Cronos e a História, está aqui, aí você vai fechando aí o jogo. Bom, simples, simples. Há muita coisa ainda. O bom desse programa é que ele não é fechado. Ele pode ser, a ele pode ser adicionado outros conceitos, outras práticas. Se a intenção é dinamizar um pouco mais, dar um pouco mais de protagonismo ao aluno, isso pode ser modificado também de acordo com a realidade. Né? E aqui aquele quadro que eu já mostrei para vocês faz parte aqui também desse encerramento. Né? E algumas referências, como eu disse, tanto do contexto literário quanto do contexto histórico. Muito legal isso daqui, muito legal. Deixe-me. Só agora, para encerrarmos, meus queridos, só as conclusões que nós chegamos, e aí eu já respondo a cada um de vocês, viu? Deixa eu só voltar aqui. Fechando aí nossa apresentação, vamos para esse ponto das conclusões, né? Chegamos às conclusões que é o seguinte: a história, ela acontece onde está o homem. E isso permite concluir que ela está inserida em vários locais, tanto nos avatares do poder quanto nas anônimas margens sociais, nos pedreiros de brecha. As reminiscências, a memória, o residual de uma época passada podem sim florescer, mesmo que adaptados em novos ambientes. Eu ia colocar aqui para vocês, mas estou com um problema de áudio. Há uma canção que eu escutei do Cazuza essa semana, que chamou atenção. A canção lá, O Tempo Não Para, ele diz assim, ó: eu vejo o futuro reviver o passado. Eu vejo os museus com grandes novidades. Falei, poxa, o que está falando aí? Eu sempre ouvi, nunca prestei atenção. É o que eu estava perseguindo no meu objeto de estudo, na dissertação. Vejo o futuro reviver o passado. Ou seja, uma época passada pode florescer, mesmo que adaptada a novos ambientes. Vejo museus com grandes novidades. A tradição literária pode, portanto, meus queridos, ser tomada como documentação, pois ela é capaz de comunicar o comportamento do homem inserido num determinado contexto. Fechando, então, está aí uma loucura, né? Nossa, as residualidades do Brasil e Espanha. Os nossos João Grilo e La Salle de Tormes. Fechando, então, aqui uma coisa legal, isso eu gostei muito dessa conclusão. As sociedades maiores do século XVI e a brasileira, de meados do século XX, apresentam, cada uma a seu modo, seu tempo, uma conjuntura geradora de disparidades sociais oriunda de desajustes econômicos. As possíveis relações entre esses cenários de crise podem ser pautadas pelas similaridades históricas reverberadas pelo processo cultural dessas individualidades. Este método nos auxilia a entender que os resíduos vivos e
e atuantes da cultura ibérica que migram para a América. Além das heranças culturais, como, por exemplo, a oralidade dos contadores de histórias, folhetos de cordel, a estrutura socioeconômica brasileira também é uma amostra das reminiscências europeias. E ali, a saber, deferimos que as articulações econômicas espanholas do século XVI, elas não impediram períodos de crise, porque a Espanha estava muito forte, mas não impediu períodos de crise potenciadores do que chamamos de desigualdade social. De modo residual, práticas econômicas mal sucedidas no Nordeste brasileiro também permitiram situações de crise que afetaram classes menos privilegiadas. A observação dessa realidade econômica das condições espanholas e nordestinas, reverberadas pelo personagem Lázaro e João Grilo, demonstra similaridades, como desequilibrada distribuição de renda, concentração de renda nas mãos de uma minoria aristocrata, latifúndio, dívida externa crescente, descontrole da inflação, diminuição de salários, elevação de impostos e impossibilidade de competir no mercado estrangeiro. Isso é relatado lá, é relatado aqui também. Vejamos, portanto, interessante e coincidente é o modo como esses dois personagens oprimidos, Lázaro de Tormes e João Grilo, enfrentam a diversidade. Nessa reação é que encontramos o pícaro neopícaro. Afinal, seu comportamento não é medido pelo bem e pelo mal, a gente viu isso, mas sim pela necessidade de sobrevivência. Nesse sentido, as ações por eles praticadas são reflexos involuntários, despertados por estruturas sociais e temáticas semelhantes. No caso dos nossos personagens, as respectivas estruturas sociais são acessadas pelo contexto das desigualdades sociais e a temática pelos momentos de crise. Crises e desigualdades constantemente remanescentes em agrupamentos sociais em tempos distintos e revelados pela literatura, né? É aqui a última, o checkmate. Assim, a voz atribuída ao marginalizado parece ser uma característica do gênero da picaresca, que pode ser acessado em condições de desigualdades sociais geradas por momentos de crise econômica. Onde quer que essas condições ocorram, parece que o gênero da picaresca, sob diferentes e possíveis adaptações, poderá ser acessado e entendido como uma forma de expressão capaz de complementar o entendimento histórico de uma comunidade. Fala, sério, é bonito demais, não é? Bonito demais estudar essa relação. E depois que eu fui aqui, claro, né? Deixo aqui a gratidão para vocês, aí onde eu reverbero aí no Instagram. A primeira postagem minha nesse Instagram foi justamente a capa desse livro aqui, Passarinho de Tormes, né? Deixa eu fechar aqui, meus queridos. Voltando, pronto para a apresentação. Ok. É isso aí. Estou à disposição aí para a gente bater um papo, ou se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, tá? Deixa eu ver, talvez tenha no chat aqui. Perdão, eu não li, gente. Tá. Disponibilizar o link, José, é o link do objeto de aprendizagem, é esse? Se for, eu disponibilizo, eu mando para vocês. Isso, Júlio. Na verdade, esse objeto ele fica no repositório da Unifal. Aí eu vou entrar em contato, porque até semana passada, o professor Adailson, responsável pela pós-graduação, enviou um comunicado para reenviar esse objeto, sabe? Eles estavam organizando a, o local, né, do repositório. Aí eu pego esse repositório e disponibilizo para vocês, porque do jeito que eu estou aqui, pela extensão dele, eu não consigo pelo link. Mas eu prometo que mando para vocês do PET. Tudo bem? Tudo certo. A gente encaminha por e-mail para o pessoal. Deixa eu ver quem Yasmin escreveu aqui, ó. Acho a análise histórica por meio de estudos literários incríveis. Nos traz novos pontos de vista, aqueles que muitas vezes são excluídos dos livros de história e do conhecimento geral da população. Eu também, viu? Eu também, Yasmin.
Ainda mais agora que eu estou enveredando pelo caminho do teatro, estudando aí a literatura dramática, eu tenho ficado mais fascinado ainda, né. Ok, ok, ok. E é isso aí, estou à disposição, gente. Obrigado, viu. Josi, eu só queria fazer um comentário. Enquanto você estava apresentando, eu fiquei pensando, né, no poder que a literatura tem de mostrar o lado do marginalizado, né, daquele que muitas vezes é esquecido, na hora que a gente vai estudar história, por exemplo. Então, eu achei muito interessante esse ponto da sua pesquisa, do resgate daquele que muitas vezes é esquecido, né? Justamente. E assim, o bonito é descobrir que outros autores, além daqueles que eu trabalhei na dissertação, também possuem esse viés, né. Numa discussão essa semana com outro grupo, nós estávamos discutindo, justamente uma fala do Bakhtin sobre estudos literários, falando sobre a presença do bufão, do trapaceiro, né, como aqueles que desmascaram, né, alguns atos sociais. Justamente a figura desse palhaço, né. João Grilo, por exemplo, Lassarilho de Tormes, ele ganha formas, ele ganha outros nomes, mas esse palhaço bobo, né, o bobo, o palhaço, o bufão, trapaceiro, qual que é a deles, né? Alguns acadêmicos, algumas referências nos apontam que uma pegada forte deles é do desmascaramento. E aí surge o que você falou, a oportunidade de dar voz. A literatura dá voz a esse marginalizado. Bonito demais, né? É Alguém tem, apaixonante. se alguém tiver algum comentário, alguma dúvida, sinta-se à vontade. Alguém trabalha já com personagem aqui, assim, com viés de análise histórica também ou não? Eu acho que não, acho que não. Beleza, mas o bom é você saber que uma obra de arte como esta, ou como a que está aqui nas comédias do Ariano Suassuna, tem lido, como que você pode fixar no personagem e descobrir tanta coisa que ele nos revela. O negócio não tem fim não, gente. Tem não. Bom, acho que se ninguém tiver mais comentários, né? Acho que a gente pode finalizar. Eu vi que tem um pessoal que não está conseguindo acessar o formulário de confirmação de presença. A gente pode enviar por e-mail um outro link, aí vocês preenchem. Tudo bem? Beleza. Nossa, Josi, é bom falar. Acho que é a primeira vez que eu falei desse assunto depois da dissertação. Foi em dezembro, dia 1º de dezembro do ano passado. Primeira vez assim, que a gente voltou a discutir. Isso é bom. Josi, muito obrigada pela sua participação, por enriquecer o nosso dia com o seu trabalho, muito interessante, tem a contribuir muito para o nosso pensamento, para a nossa formação, né? Então, muito obrigada pela sua participação e muito obrigada a todos. E é isso, a gente espera poder fazer um bis aí, poder Ah, fazer um eu, outro eu encontro. quero é que vocês torçam por mim também. Quero que vocês torçam por mim. Eu possa progredir aí como Suassuna, que já vou permanecer com ele e seguindo os meus estudos, né? Aí, na próxima vez você já vai estar com outras percepções aí para compartilhar com a gente. Não, o próximo eu compartilho, sim, claro. Muito obrigado, gente. Agradecido. Obrigada. Valeu.
Vou interromper aqui a gravação. Tchau. Certinho. Tchau, tchau, pessoal.